A paz do Senhor, gotinhas, tudo bem? Que saudade que eu tô de vocês, de poder louvar o Senhor junto com vocês, de poder abraçar cada um. A gente tem que orar a Deus, né, pedindo para que tudo isso passe logo, para que a gente possa voltar aí para a igreja, para que a gente possa, todo mundo junto lá, louvar o nome dele, para depois do culto a gente poder dar aquele abraço apertado, né? E só que para matar um pouquinho dessa saudade, hoje eu vou trazer para vocês uma história bem especial de uma família muito importante que morava lá em Canaã, que é a família de José. José, como vocês sabem, ele tinha 12 irmãos. Ele tinha uma irmã menina e 11 irmãos meninos. Só que hoje eu vou apresentar para vocês, a gente vai falar só mais dos meninos, tá? Eu vou apresentar cada um deles para vocês. Tinha seu irmão Naftali, Ruben, Gade, Levi, Isacar, Zabulão, Asser, Simeão, Dan, Judá e Benjamim. Todos eles eram filhos de Jacó. Mas os irmãos de José sentiam muita inveja, muitos ciúmes dele. Por quê? Porque ele era um filho obediente, ele era um filho respeitoso. E como ele era mais novo e ele tinha todas essas qualidades, né? Tirando Benjamim, que Benjamim ele é mais novo ainda que José. Mas os seus outros irmãos mais velhos sentiam muita raiva, muitos ciúmes dele, porque como ele era mais novo e ele sempre estava disposto a ajudar o pai dele, eles achavam que ele era fofoqueiro ou que eles queriam prejudicar eles. Mas na verdade o que ele queria mesmo era ajudar o pai dele, né? E teve um dia que Jacó quis presentear José. Deu para ele uma túnica especial, uma túnica colorida. E foi quando os irmãos dele ficou com mais raiva ainda, porque ele era o mais novo e ele estava recebendo um presente tão lindo e estava recebendo uma túnica feita pelas mãos do pai dele. E assim, como eles já sentiam ciúmes, né, de José. E quando aconteceu isso, eles começaram a planejar uma coisa que fosse mal para José. Até que teve um dia que Jacó mandou com que os seus irmãos fossem pastorear as ovelhas. Mas em vez de pastorear as ovelhas, eles estavam lá fazendo bagunça, estavam lá fazendo churrasco, não estava trabalhando, pastoreando as ovelhas. Mas ele, pensando no bem-estar dos seus filhos, pediu para que José fosse lá levar um almoço para eles. E quando José chegou lá, eles estavam lá fazendo bagunça e eles acharam que José tinha ido lá para fazer fofoca. Mas na verdade José tinha ido lá para levar comida para eles. Mas eles não deixaram nem José explicar. Ficaram com tanta raiva que eles já colocaram o plano que eles tinham planejado lá, que eles tinham feito em prática. Eles falaram assim, ó, vamos vender José lá para os soldados do Egito, vender ele como escravo, e além de tudo a gente ainda fica com dinheirinho depois pra gente. Aí eles pegaram, tiraram a túnica de José, jogaram José dentro de um poço e deram ele lá para os soldados estarem levando ele para ser vendido lá no Egito. Eles pegaram a túnica de José, sujaram com sangue de animal, e depois eles falaram para Jacó que José tinha sido atacado enquanto ele estava a caminho de lá, que eles encontraram José todo cheio de sangue, já atacado e morto pelos animais, que não tinha sobrado nada, só a túnica para levar para Jacó. Jacó ficou muito triste porque ele tinha perdido um filho que ele muito amava. Então agora a gente vai contar o que aconteceu lá no Egito, porque tudo tem um propósito de Deus, né? E agora a gente vai entender o porquê que isso aconteceu na vida de José. Chegando lá no Egito, José foi comprado por uma pessoa que trabalhava lá no palácio. O nome dele era Potifar. Potifar era casado, tinha a esposa dele e José era serviçal lá na casa dele. Só que a esposa de Potifar era muito mentirosa e ela queria prejudicar José de todo jeito. Ela queria ver José mal. Aí ela inventou uma mentira muito feia sobre José e Potifar não gostou.
Aí Potifar falou assim, não, vou ter que mandar José pra prisão, porque ele não pode fazer isso, não é justo ele ter feito isso. Aí José foi preso, infelizmente, sem ele ter feito nada, ele foi preso. Só que lá ele acabou conhecendo o padeiro e o copeiro que trabalhavam no palácio do faraó. Aí ele decifrou o sonho deles dois. Só que daí ele decifrou os sonhos e realmente aconteceu aquilo que ele tinha falado no sonho, do sonho. Mas teve um dia que Faraó, ele estava tendo uns sonhos estranhos, uns sonhos que ele queria saber o que era. Porém, os sacerdotes que trabalhavam lá no palácio não sabiam explicar o que era o sonho. E então o Faraó, ele ficou procurando alguém para que pudesse explicar para ele o que estava acontecendo. Aí o copeiro lembrou que José tinha decifrado o sonho dele e que ele tinha explicado e o que ele tinha falado realmente tinha acontecido. E foi então que o faraó pediu para que chamasse José, para ele poder explicar o sonho, para saber o que isso significava. Aí Faraó explicou para José que ele estava sonhando com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E ele queria saber o que isso significava. Então, José explicou para ele que era Deus avisando que teria 7 anos de muita fartura, que tudo que eles plantassem iria florescer, daria bons frutos. Só que depois desses 7 anos, teria anos que eles iriam plantar e eles não conseguiriam colher, porque a terra ia estar seca, não ia chover. Então José aconselhou ao faraó que todas as colheitas que fossem feitas nos 7 anos de fartura fossem guardadas para que depois eles não passassem fome, para que depois eles tivessem o que comer. E foi quando o faraó percebeu que José era muito inteligente, resolveu nomear ele como governador do Egito. Então, um dia que ele estava lá verificando, as coisas, porque já tinha passado 7 anos de fartura e agora eles estavam vivendo nos 7 anos de seca. Então ele estava lá verificando junto com alguns outros serviçais o que as pessoas poderiam oferecer em troca de comida, porque como eles tinham guardado bastante comida, eles conseguiam até vender essa comida que eles tinham guardada lá. Aí ele conseguia trocar em troco de terra, em troco de animais. Só que teve um dia que ele ficou muito emocionado, porque quando ele menos esperava, os irmãos dele começaram a aparecer por lá. E ele viu os irmãos dele e ele ficou muito, 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 muito triste, porque ele lembrou de o que os irmãos dele tinham feito para ele. Ele sentiu saudade também, porque ele amava a sua família. José, ele amava muito a sua família. Ele sentia muita falta de seu pai, porque já tinha se passado muitos anos. Só que daí os irmãos dele ainda não tinham reconhecido ele, porque ele estava diferente. Agora ele era governador do Egito. E eles tinham vendido José como escravo. Quem que ia imaginar que José tinha virado o governador, Aí, tudo certinho. E também José mostrou para eles quem ele realmente era e perdoou eles. Ele liberou o perdão para eles porque ele amava a sua família. E assim, a gente, mesmo que às vezes o nosso irmãozinho belisca a gente, que ele briga com a gente tem que perdoar o nosso irmão, a gente tem que amar o nosso irmão, amar a nossa família, porque a nossa família muito tivesse passado por tudo isso. Se os irmãos dele não tivessem feito tudo isso para ele, a família de Jacó iria passar fome, eles não iam ter o que comer, eles iam acabar morrendo de fome. Então Deus sempre tem um plano pra gente. Então a gente tem que entender que às vezes a nossa mãezinha, o nosso papai, eles não fazem certas coisas pra gente, porque eles vão preparar algo melhor. E é assim que Deus faz pra gente também. Ele sempre tem o melhor pra dar pra gente. Então a gente tem que esperar, tem que ter paciência, a gente tem que perdoar o nosso irmão, perdoar o nosso amigo, a gente tem que obedecer, porque tudo isso que fez com que José fosse honrado foi a obediência dele. Então, que a gente possa ser mais obediente, que a gente possa ter amor, que a gente possa amar nossa família, que a gente possa ter muita fé e que nesse momento a gente fique cada vez mais próximo das pessoas que a gente ama.
E eu vou deixar pra vocês como atividade pra vocês fazerem um José, assim, ó. Aí depois eu quero que vocês mandem uma foto bem bonita pra eu ver como que ficou, tá? Aí isso daqui vocês podem fazer com papel higiênico, com rolinho de papel com folha, tá? Eu quero que vocês façam um José pra tia e mandem uma foto pra tia ver como ficou, viu? Tô com muita saudade de vocês. Um beijo!